Hoje, como a gente bem sabe, o último domingo, e tivemos o privilégio de viver um ano, estamos aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que coisa maravilhosa. E como o ano está acabando, um ciclo está se fechando, um novo se começa. E eu creio que o Espírito Santo está confirmando isso, de conversarmos hoje, neste momento da meditação na Palavra de Deus, sobre o seguinte tema: escolhas entregam destinos. E eu queria te convidar para você prestar muita atenção, abrir seu coração e deixar que seu coração seja a boa terra, onde a palavra do Senhor, onde a semente da palavra vai cair e vai frutificar. Vamos falar de decisões que podem determinar a história de uma vida. É um fato que a história de vida de uma pessoa, nada mais é do que resultado das escolhas que elas fazem ao longo da sua vida. Algumas decisões não são tão importantes. Outras, todavia, já são muito importantes. Algumas são pequenas, outras são grandes, mas não importa. O importante é você entender que existem decisões que caem na categoria das mais importantes, e é sobre isso que eu quero falar com você. Nós não podemos esquecer que nós estamos todos os dias tomando decisões, conscientes ou inconscientes. Mas quando você tem essa revelação de que as decisões importantes da vida entregam um resultado diferenciado, aí nós temos que tomar mais cuidado com ela. Por isso, hoje eu quero te convidar para a gente voltar no tempo e conversar e ver e estudar a história de uma jovem que ela é muito querida, muito famosa na Bíblia, a história dela é muito bacana. E nós vamos analisar as decisões que ela tomou e mudou radicalmente o seu destino. Eu estou falando da Ruth. Ruth tem uma história muito linda e ela vai nos ensinar hoje verdades preciosas. O livro de Ruth começa com a história de uma família, que deixou a sua terra natal, Israel, mais precisamente Belém de Judá, que tem o significado de a casa do pão, e decidiram viver nas terras de Moabe. Os moabitas é uma nação que teve origem no filho de um relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha mais velha. E ali então, essa nação se tornou grande, e ali então, essa família de 4 pessoas, o nome do pai, do líder, chamava Elimeleque, da mulher Noemi, e eles tinham 2 filhos, um se chamava Malom e outro Quilion. Essa família saiu então de Belém de Judá e foi morar nas terras de Moabe. Agora, é muito interessante que a Bíblia diz que aconteceu algo muito trágico. O Elimeleque, ele morreu depois de um tempo. E Noemi ficou viúva com seus 2 filhos, tudo indica numa idade de adolescência. Passaram-se alguns anos, eles casaram-se com jovens moabitas. Mas o mais trágico é que a Bíblia diz que depois de algum tempo, aqueles 2 jovens também morreram. E agora nós temos aqui um quadro caótico. Noemi, viúva, e perdeu seus 2 filhos. E agora só está ela e as suas 2 noras. Uma chamava Orfa, outra chamava Ruth. E o que acontece? Ela tomou então a decisão
ela ouviu que Deus estava abençoando a sua terra natal, e ela resolve voltar para a sua terra, e então eles começam a se preparar para a viagem. Quando eles já estão a caminho, Noemi pensa assim: não é justo, não é certo que essas meninas me acompanhem. Então ela para e fala com elas assim: olha, melhor vocês voltarem, não acho bom vocês me acompanharem, voltem para a sua terra, voltem para seus pais, voltem para seu povo, voltem para o seu Deus. E ali elas choram juntas, mas elas falam, as duas falam: não, nós vamos com a senhora, nós vamos com você. Mas ela continua argumentando, ela diz: não é bom, vocês estão estragando a vida de vocês se estiverem comigo. Eu sou muito velha, não vou casar, com certeza. Não tem como até se eu casasse e ficasse grávida amanhã à noite, não teria como vocês esperarem para casar com esses meninos. E é melhor vocês voltarem, formam família, vocês são novas, dá para vocês casarem. E aí a órfã então pensou: eu acho que é isso mesmo. Se abraçaram ali, choraram, e com um beijo ela se despede da sua sogra e da sua concunhada e volta para a sua terra. Agora, a partir do verso 15 do capítulo 1, a história continua assim: então Noemi a aconselhou, já está falando com Ruth: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E eu quero terminar com o verso 22, o último verso desse capítulo, que diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Agora, presta atenção comigo, porque você vai ver algo muito forte aqui. Ruth, ela era uma moabita, como já sabemos. Ela era de uma nação que adoravam outros deuses que não Jeová, os deuses pagãos, né? E ela se tornou uma viúva e pobre, né? Muito pobre, por sinal, e ainda foi agora morar em uma terra estrangeira, numa língua estrangeira, para acompanhar a sua sogra. Mas o mais impressionante é que as escolhas que Ruth fez entregaram para ela um destino que ela nunca havia, acredito eu, imaginado. É muito interessante isso. Olha o que aconteceu. Ruth se casou com um cara riquíssimo, respeitado, um fazendeiro, e, acima de tudo, um homem muito bom para com ela. A história de Ruth, eu gosto de ler, já li várias vezes, e é uma história romântica também, muito legal. Ruth também, ela se tornou mãe de um lindo menino. E sabe quem era esse menino? Esse menino veio ser o pai do rei Davi. E assim também, sabe o que aconteceu? Ela se tornou bisavó do rei Davi. E o mais lindo, ela entra para a linhagem genealógica de Jesus. Que coisa interessante. Agora a pergunta é: será que tudo isso aconteceu por um acaso?
Será que foi do nada? Assim, e se acontecer mesmo? Deixa eu te falar, eu acredito que não. Esse destino, para mim, foi uma entrega das escolhas, das decisões que Ruth fez na sua vida, naquele momento. E quais foram essas decisões? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A primeira escolha que Ruth fez, ela foi a escolha de um Deus. Ruth disse assim: o seu Deus será o meu Deus. Pastor, essa escolha fala do quê? Essa escolha fala exatamente do seguinte: qual será o objeto da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa entrega? A quem ou a que vamos adorar e prestar culto durante a nossa vida? E olha, meu amigo, essa é a escolha das escolhas. Não esqueça disso. Isso é a escolha das escolhas. A escolha e a decisão mais importante da vida de um ser humano. E o fato é que, com certeza, a gente sabe que Ruth, pela simples razão que ela nasceu em Moabe, ela era adoradora e servia e cultuava outros deuses. Isso é um fato. E você sabe que existiam vários deuses naquela época, mas em Moabe eles adoravam principalmente 3, os mais conhecidos, que chamava Camosh, Baal de Peor e a deusa Ashtar. Agora, é muito interessante que quando nós lemos no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento principalmente, você vai ver que esse tema é muito batido. Nós ficamos impressionados, pelo menos eu, com a quantidade de vezes que esse tema, a escolha de um Deus, é abordado, aparece no Antigo Testamento. É impressionante as repetidas vezes que Deus exorta seu povo, porque Israel tinha uma tendência de trocar de Deus, uma tendência para adorar e servir outros deuses. Quando você lê a Bíblia, você vê a quantidade de vezes, por exemplo, Moisés, várias vezes ele confronta o povo, a fala dele central é sobre essa questão, sobre servindo outros deuses, desafiando o povo a escolher servir a Deus. Tantas vezes Moisés falou, por causa dessa tendência que o povo tinha de fazer a escolha errada de quem eles iriam adorar. Em 1 Reis também, no capítulo 18, a gente vê Elias, o profeta, reunindo todo mundo no Monte Carmelo e fazendo aquele desafio e falando com o povo: escolhei hoje a quem servirei, se o Senhor ou se Baal. Ele diz assim: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. A gente vê o mesmo discurso no livro de Josué. Josué, depois de anos liderando aquele povo, ele convoca para se despedir, porque já estava com a idade avançada, e no final da sua vida ele convoca o povo, e de novo o tema central da sua fala foi: qual Deus vocês vão servir? E olha as palavras de Josué naquele dia, verso 14 do capítulo 24, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor.
E ele diz no verso 15 ainda: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. É uma escolha. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E ele finaliza dizendo: mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Agora, queridos, assim como naqueles dias, hoje não é diferente. Hoje também nós vivemos esse dilema de muitos deuses nos convidando, nos tentando para sermos seus adoradores, para servirmos a eles. Você fala, é mesmo, pastor? É? No Brasil, nós temos uma lista de deuses. Assim como Satanás um dia chama Jesus, convida Jesus para adorá-lo, também todos nós e todos os dias nós recebemos esses convites. Esta é uma das grandes decisões que todo ser humano precisa fazer. Qual? Quem será o seu Deus? E hoje eu quero te perguntar, quem é seu Deus? Eu quero ler com você algo que eu acredito demais. Acompanha comigo. É importante entender que o nosso Deus não é necessariamente quem dizemos que é, e nem quem dizemos que não é, mas é aquele ou aquilo com quem nos relacionamos na qualidade de Deus. Algo ou alguém a quem demonstramos maior apego, fazemos a maior entrega e dispensamos a nossa maior atenção. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Por que eu falo desse ponto? Porque, queridos, é possível pessoas estarem equivocadas com respeito a esse tema, com respeito a essa questão. Vejo no exemplo dos fariseus, por exemplo. Os fariseus chegaram num debate com Jesus e falaram assim: nós somos filhos de Deus, Ele que é o nosso Pai. Você sabe o que Jesus disse surpreendentemente para eles? Jesus disse: vós sois do diabo, Ele que é o vosso Pai, Ele que é o vosso Deus. Agora, se os fariseus podiam estar equivocados acerca de quem era verdadeiramente seu Pai, seu Deus, e Jesus desmascara ali na hora, é possível também nós estarmos equivocados sobre quem verdadeiramente é o nosso Deus. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Precisamos entender o conceito de Deus. E eu quero te falar. Deus é. O que é um Deus? Deus é algo ou alguém a quem você elegeu como o mais digno e o mais merecedor de receber o seu amor, de receber a sua atenção, de receber a sua devoção, de receber a sua admiração, de receber o seu apreço, de receber a sua dedicação, de receber a sua obediência e de receber a sua entrega. Agora deixa eu falar uma coisa. Entendendo isso que eu terminei de dizer, eu te pergunto, quem é o seu Deus? Quem é seu Deus? Sabe, eu acredito que se a resposta fosse sincera de algumas pessoas, se elas respondessem sinceramente quem é o seu Deus, elas iriam dizer o seguinte: o filho, o pet. Eu sempre brinco que eu já vou confessar aqui um pecado, eu já tive inveja de alguns cachorrinhos. Pode ser os pais, pode ser o trabalho, a loja, o seu empreendimento, pode ser seu ministério. Eu sei de pessoas que endeusam o seu ministério, abandonam Deus, a família, por causa do ministério. Pode ser o alvo de ficar rico, o alvo de ser famoso, o objetivo de ter diplomas.
E deixa eu te falar uma coisa, nenhuma dessas coisas que eu estou falando é errado. Ter, possuir, correr atrás. Só é errado se isso se tornar um Deus na nossa vida. Pode ser Alá do Alcorão, ou pode ser Jeová da Bíblia. Essa é uma escolha sua. Pode ser o dinheiro. É bom ter dinheiro? É bom. Você gosta de dinheiro? Eu gosto. Preciso de dinheiro? Preciso. Mas se ele se tornar um Deus na sua vida, é perigoso. Pode ser o santo favorito, o seu santo favorito. Eu mesmo conheci pessoas que amavam mais o santo tal do que qualquer outra coisa. Pode ser uma religião, pode ser o seu pastor, o seu líder espiritual, pode ser o seu Instagram, pode ser o seu corpo. O seu corpo, é possível ele ser o mais amado, o mais adorado, o mais cultuado, receber mais tempo e atenção do que Deus. É possível. É possível ser os prazeres, sexo, pode ser o seu namorado, o seu carro. A verdade, a lista de deuses no Brasil é infinita. Tem mais deuses no Brasil, talvez, do que em Moabe. Alguns, talvez, falam, pastor, você está exagerando, eu não chamaria isso de Deus. Nenhuma dessas da sua lista aí. Mas o fato, queridos, é que muitos estão dispensando um tratamento para essas coisas, ou para esses seres, que é próprio somente a Deus. Portanto, se Deus pode ser qualquer uma dessas coisas, muito cuidado. E eu quero te desafiar mais uma vez a pensar em Ruth. Ruth fez a sua escolha. Ela disse para Noemi que servia o Deus verdadeiro, que amava o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Ela decide naquele momento, ela diz, o teu Deus será o meu Deus, a partir de hoje. Essa é a grande escolha. E hoje você também pode fazer, no final dessa mensagem eu vou te dar a oportunidade, vou fazer uma oração que você pode fazer do Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o seu verdadeiro Deus, aquele que vai ser digno de você consagrar toda a sua existência. A segunda decisão importante da vida, que a gente aprende com Ruth, e que entregou um destino maravilhoso para a vida dela, escolha de pessoas. Ruth disse assim, o teu povo será o meu povo. Olha que decisão importante. Fala do que, pastor? Essa decisão fala de quais pessoas, com quais pessoas nós vamos nos relacionar, nós vamos conviver. Aqui está o que eu chamo de uma das grandes decisões da vida, e é essa aqui. Com quem? Com quem? Não esqueça disso. Uma das grandes decisões da vida, da nossa vida, é com quem? Com quem o quê? Com quem nós vamos conviver, com quem nós vamos partilhar a nossa vida, com quem nós vamos nos relacionar, quem será o seu povo, quem será ou serão os seus amigos, qual será a comunidade espiritual que você vai conviver, quem serão seus irmãos na fé? Vou te dizer uma coisa. Pensa em algo, meu querido. Pensa em uma decisão que vai afetar profundamente a nossa história, vai afetar profundamente a sua história. É comprovado, presta atenção nessa verdade aqui, é comprovado que as pessoas com quem convivemos afetarão em quem nos tornaremos. As pessoas com quem nós estamos convivendo afetarão em quem nós nos tornaremos. Algumas pessoas que hoje fazem parte da nossa história, certamente nós não tivemos o direito, a liberdade, a oportunidade de escolher nossos pais, nossos irmãos, né?
nossos tios e alguns outros. Por outro lado, há outras que fazem parte ou farão, né, que são ou serão frutos da sua escolha, da nossa escolha, da minha escolha. E aqui estão algumas dessas pessoas, alguns desses relacionamentos. Primeiro, cônjuge. Com quem você vai se casar? Ah, pastor, eu já me casei. Fala, então agora é orar, né, para continuar a aliança. Eu sempre brinco que existem duas palavras só que descrevem o casamento, né? Que é beleza e paciência. São as duas palavras que descrevem o casamento. Como assim, pastor? É assim, ó, se deu certo, irmão, beleza. Se não deu, paciência, vida que segue. Agora, você que ainda está a tempo de escolher, preste muita atenção, abra os olhos. Outra decisão sobre pessoas, discípulos. É incrível como pessoas você traz para o seu círculo íntimo, pessoas com quem você vai viver e conviver. Ah, essa decisão é tão séria, é tão importante que Jesus passou uma noite em oração para decidir quem eram, para escolher quem seriam esses discípulos. Outro, mentor, discipulador, aquelas pessoas que vão te aconselhar, que vão ministrar na sua vida, que vão afetar e influenciar suas escolhas e suas decisões, né? E Noemi foi uma escolha também, a reboque, né, que Ruth fez, porque ela escolheu uma excelente mentora, uma excelente conselheira. Cobertura espiritual. Qual é a pessoa que você vai se expor, que você vai ser ministrado, vai se permitir dar acesso ao seu coração, à sua vida espiritual? Tudo isso é muito importante. Outros, amigos, né? Quem que você escolherá para ser seus amigos? Então, pensa numa decisão que entrega resultados impressionantes na nossa vida. E a Ruth fez a sua escolha nessa área. Ela disse, o seu povo será o meu povo. Ela escolheu o povo, ela escolheu entre o povo dela e o povo da sua sogra. Ela escolheu entre a família dela e a família da sua sogra. É muito interessante. Tudo isso entregou um destino para Ruth. Terceira escolha importante da nossa vida é a escolha de lugares. Escolha de lugares fala do quê, pastor? Escolha de lugar fala do lugar onde você vai habitar, do lugar onde você vai morar, do lugar onde você vai viver. E tem alguma coisa a ver, pastor? Tem. É interessante. Ruth tomou essa decisão. Ela disse assim, onde fores, irei. Onde ficares, ali eu ficarei. Em outra tradução diz, onde a senhora viver, ali viverei. E aonde a senhora morar, eu também ali morarei. Essa é a segunda escolha importante, ou melhor, a terceira escolha importante da nossa vida. Ou entre as escolhas mais importantes da nossa vida é o onde. O onde. É incrível, mas nós muitas vezes não ligamos para essas coisas e a gente vai deixando acontecer, vai empurrando com a barriga e a gente vai fazendo decisões sobre essas áreas de qualquer jeito e aí a gente não sabe por que nós estamos vivendo algumas experiências na nossa história de vida. Preste muita atenção. Onde você vai morar? Onde você vai estudar? Isso afeta. É incrível. Lá nessa escola, nessa faculdade, você vai encontrar com professores, você vai encontrar com amigos, com pessoas, outros estudantes, e essas amizades vão influenciar sua história. Onde você vai trabalhar? Onde você vai congregar? Tem gente que não coloca isso como algo importante, mas é incrível como onde nós estamos e onde nós vamos congregar entrega um resultado impressionante na nossa vida. Eu vou te falar algumas coisas aqui que eu acredito que são verdades. Primeira,
Deus tem uma vontade específica para cada um de nós sobre o onde. Deus tem uma vontade específica para cada um de nós sobre o onde. Eu estou convicto nisso, eu acredito nisso. Outra verdade, nosso destino está linkado com o território geográfico. Eu creio que Deus nos desenhou para uma missão e essa missão tem a ver com um lugar específico. Para José foi no Egito. E aí nós vamos ver vários outros lugares, outras histórias. Por isso, escute aqui, a escolha do onde vai nos entregar um destino correspondente. A escolha do onde vai te entregar um destino correspondente. Não tem como você escolher um lugar geográfico e experimentar um destino de outro lugar geográfico. Um cara que me inspira e fala muito ao meu coração sobre isso é Davi. Ele, para mim, é um grande exemplo. Davi, ele tinha uma revelação sobre isso. Quando se tratava desse tema, ele, para mim, é uma inspiração. Davi não tomou essa decisão de forma leviana e irresponsável. Ele fez o que todos nós deveríamos fazer. Ele orou. Ele consultou o Senhor, ele falou com Deus, ele perguntou do Senhor. Olha o que está escrito na palavra de Deus em 2 Samuel, verso 1 a 4 do capítulo 2. 2 Samuel 2, 1 a 4. Diz assim: passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Verso 2 diz: então Davi foi para Hebrom com as suas 2 mulheres. Verso 3: Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Agora veja o verso 4. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Eu costumo dizer que eu creio que Deus sabia que aqueles homens que iriam dar o start no ministério de Davi como rei estavam naquela região, estavam naquela cidade, estavam naquela vizinhança, estavam naquele povoado. Olha que coisa interessante. E Ruth fez a escolha dela. Ela disse: aonde fores, eu irei, e aonde ficares, ali eu ficarei. Querido, eu estou convencido disso. A decisão de onde morar afeta mais a sua vida do que você imagina. Não esqueça dessa verdade. A decisão de onde morar afeta mais a sua vida do que você imagina. Não esqueça disso aqui. Não esqueça. Eu acredito que Deus, o Deus que a Bíblia mostra claramente, que tinha uma terra, uma região geográfica, um onde para Abraão, ele também tinha um onde para Moisés, tanto que ele fez ele voltar lá de onde ele morava como pastor para vir comprar o propósito e o projeto de vida que Deus tinha para ele no Egito. Deus tinha um onde para José. Deus tinha um onde para Davi. Deus tinha um onde para Ruth. Eu venho aqui te dizer que eu creio que Deus tem um onde para mim, mas também tem um onde para você. É muito importante. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Seu destino está atrelado, como eu já disse, a um espaço geográfico. Portanto, descubra urgentemente em oração onde é esse lugar. Seu destino está atrelado a um espaço geográfico. Portanto, descubra urgentemente em oração onde está esse lugar. Eu já decidi, eu já tomei uma decisão de levar a sério
Eu levo a sério até o bairro, até a rua. Eu sei que tem propósitos. O pessoal aqui de São Paulo brinca comigo, porque quando a minha família chegou aqui em São Paulo, o pastor Roberto e a sua família, muito generosamente, cederam um apartamento grande, bonito, para nos atender, as famílias que estavam vindo. E elas chegavam, tinham onde ficar, depois procuravam um apartamento, se mudavam. E eu fui um dos que mais demorou para sair da casa do Roberto. E uma das razões, irmãos, era isso. Eu queria achar um lugar que havia paz no meu coração, principalmente da minha esposa. Mas nós orávamos, onde, Senhor? Qual rua? Qual bairro? Qual condomínio? Enfim, nós vamos ter vizinhos. Deus pode usar a minha vida, a minha história, para mudar histórias. Eu acredito nisso. Agora, preste atenção. Eu sou mais radical do que você pensa nisso, por causa do que eu creio. Eu decidi, eu não quero ficar um dia a mais no lugar ou em qualquer lugar que Deus não designou para mim. E também, eu não quero arredar o pé um dia sequer do lugar que eu fui desenhado para viver a minha história, o meu roteiro de vida que Deus tem para mim, do lugar que Deus me chamou para habitar. E finalmente, a última escolha, a última decisão importante que Ruth fez, a escolha de uma causa. Olha o que Ruth fala. Ela disse assim: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Ela adotou isso. A escolha de uma causa fala sobre o que vamos fazer com a nossa existência. O que vamos fazer com a nossa vida. Gente, estar vivo é um privilégio. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos amigos, pessoas queridas nossas, e alguns que nós não conhecemos, mas já passaram, os números estão aí. Já passaram para outra. Estar vivo hoje é um privilégio, é uma oportunidade. Faça valer a pena. Como que você vai viver esses anos que Deus está te proporcionando de vida? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Causa é aquilo que nós vamos perseguir sem desistir jamais. Foi o que aconteceu com Ruth. Ela decidiu que ela ia cuidar da sua sogra, ela ia ser companheira da sua sogra, ela ia amar a sua sogra até o fim. Causa é o que faz você e eu levantarmos do nosso sofá com uma determinação irreversível e queimar a nossa existência por aquilo. Isso é uma causa de vida. Agora, sobre causa, eu quero te dizer uma coisa. A causa de vida que vamos escolher determinará a intensidade do brilho da nossa história. A causa de vida que vamos escolher determinará a intensidade do brilho da nossa história. Olha que história linda essa de Ruth. Olha que entrega, que resultado. Todos nós aqui, gente, todos nós, vivemos por uma causa. Vivemos por alguma coisa. Todos nós. Alguma coisa está consumindo a nossa história, a nossa vida, os nossos meses, as nossas semanas, os nossos dias. Alguma coisa. A pergunta é: o que é? Vale a pena? Está valendo a pena? Vai valer a pena quando você chegar no último dia da sua vida? Eu gosto muito do que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, aquela igreja que ele fundou. Ele era apaixonado pela obra missionária, ele queimou a sua existência em prol disso. Essa era a causa dele, pregar o evangelho para os gentios, fundar a igreja. E ele diz no versículo 15 do capítulo 12 da segunda carta que ele escreveu, ele diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma.
Ele repete, em outra tradução: sinto-me feliz em dar-me a mim mesmo, a vocês, e também tudo quanto tenho para o seu bem espiritual. Paulo entrega a sua vida sem reserva. A Bíblia diz que ele disse: eu me gasto e ainda me deixarei gastar em prol de vocês. Olha que causa extraordinária para queimar a sua vida, para queimar a sua existência. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A causa é uma pergunta pela qual você está se gastando e se desgastando, vale a pena? Vale a pena? Agora, deixa eu te compartilhar algo que eu acredito. Não ter uma causa de vida digna de ser chamada de nobre é o jeito mais inconsequente de jogar a vida fora. Por isso, Ruth é um exemplo para mim. Ela fez a sua escolha de vida. Ela diz: eu vou usar a minha vida para cuidar, para servir, para amar, para ser companheira da minha sogra. Você fala: ah, pastor, mas que causa? Não tinha uma melhor? Mas olha o resultado que é entregue para essa jovem. E você, meu amigo, por que e por quem você está vivendo? Como você planeja usar os últimos tempos e gastar os últimos anos da sua existência? Com qual missão você quer? Em qual missão, em qual projeto você quer derramar a sua vida? Em prol de qual causa você está vivendo ou está pretendendo viver? Eu costumo dizer o seguinte: escolha uma causa para viver, que também vale a pena, se for preciso, por ela morrer. Escolha uma causa que vale a pena viver, e se for preciso, por ela morrer. Olha o que Ruth disse, verso 17: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O mais interessante é que eu acredito que quando Ruth escolhe o Deus que ela escolheu para adorar, as pessoas para fazer parte da vida dela, ser o povo que ela iria adotar, o lugar onde ela escolheu habitar e a causa que ela escolheu para ser a causa da vida dela, ela não tinha a ambição, o interesse, a intenção de, eu vou fazer isso por causa disso, por causa daquilo, pensando em grandes resultados. Não, ela só fez as escolhas certas. E quando ela faz as escolhas certas, ela colhe resultados extraordinários. Eu acredito que ela não imaginava, quando ela fez essas escolhas, que ela ia se casar com o cara mais gente boa, mais rico daquela região, mais generoso que aquela cidade tinha. Ela não sabia que essas decisões acabariam lhe entregando o privilégio, lhe dando o privilégio de ser a bisavó do rei Davi. Eu imagino e creio que ela não fazia ideia que essas escolhas, essas decisões, iam fazer ela entrar para a linhagem genealógica de Jesus. Eu acho que essa não era a intenção do seu coração. Ela apenas decidiu viver por uma causa. Ela apenas decidiu servir a um Deus. E isso lhe entregou um destino. Quando decidimos por uma causa nobre, ela nos entregará resultados e experiências que de outra sorte jamais experimentaríamos. Vou repetir. Quando decidimos por uma causa nobre, ela nos entregará resultados e experiências que de outra sorte jamais experimentaríamos. Para concluir a nossa meditação neste culto, eu quero dizer o seguinte: tiramos da história de Ruth algumas lições. Quais? Que ela fez 4 decisões
que eu considero as mais importantes da vida: a escolha de um Deus, a escolha de pessoas, a escolha do onde e a escolha de uma causa. E o meu desafio hoje é: quais têm sido as suas escolhas nessas áreas? Por que é importante? Como eu disse no início dessa mensagem, nós estamos virando a página, um ano está se passando, praticamente já passou, e uma nova oportunidade está diante de nós, um novo ciclo, né? Eu não estou dizendo que essas são as únicas decisões, escolhas importantes, mas eu posso te dizer com muita convicção que a Bíblia mostra com muita clareza que essas escolhas determinarão como será a sua história de vida. E essa responsabilidade, presta atenção nisso, essa responsabilidade está em suas mãos. Você não pode terceirizar para pai, para mãe, para pastor. Essa é uma responsabilidade sua, de entender de que são decisões que precisam ser feitas. Você tem que fazer com responsabilidade, com temor e com muita seriedade. Eu cheguei a uma conclusão na vida. Deus não faz acepção de pessoas, dizem alguns. É verdade. Mas Deus faz acepção de atitudes e Deus faz acepção de escolhas. Mas a boa notícia, eu quero terminar com isso. A boa notícia é que nunca é tarde para nós sairmos de Moabe e voltarmos para Belém. Belém significa a casa do pão. Foi o que Noemi fez. E com ela, sua nora. Saíram de Moabe, trocaram o povo, trocaram o onde, trocaram com quem, trocaram a causa, trocaram Deus e voltaram e se alinharam com o destino e o propósito que Deus tinha para a vida delas. Façam mesmo hoje. E eu quero terminar com o versículo 19, que diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Belém é o lugar que Deus tem para restaurar sua vida, para fazer mudanças extraordinárias, para entregar um destino maravilhoso. Não esqueça do que eu disse hoje. As nossas escolhas nos entregam um destino. Pense nisso com cuidado e com carinho quando você for fazer essas decisões. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. E eu quero te convidar, mesmo onde você está, apenas feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é boa, que é perfeita, que é pura, que é forte, que é curadora, que corrige, que restaura, que nos dá norte. Eu quero Te louvar, porque eu sei que ela não volta vazia, e ela caiu no coração desses ouvintes, dessas pessoas que escolheram se expor a ela agora, ou aqueles que ainda vão ouvir daqui a algum tempo esta mensagem. Continua falando, bradando no coração delas, ensinando, trazendo revelação. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ponderar, considerar, rever algumas escolhas na nossa vida. Eu quero falar com você, que ainda não fez uma decisão para fazer de Jesus o Deus da sua vida. Que você quer hoje trocar de Deus. Que você quer fazer aquilo que a Bíblia diz, remover os deuses da casa, do seu coração, e deixar Jesus ser o verdadeiro Deus. Faça essa oração, diga assim: querido Jesus, neste momento, eu abro o meu coração e te convido, entra, seja o Deus, o Senhor da minha vida. Perdoa meus pecados e me leva e me conduz para o destino, para o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Que Deus possa te abençoar grandemente e que essa palavra possa mudar a sua história. Deus te abençoe.